Bom dia, queridos e queridas alunas do terceiro ano. Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro. Olha, já estamos acabando aí o mês de fevereiro. Semana que vem nós já entramos no mês de março. E aí, tem aniversariante em março? Fevereiro teve, né? Janeiro também. Já estamos caminhando para o terceiro mês do ano. Então, criançada, hoje é terça, hoje a gente vai estudar de tudo um pouquinho. A gente vai estudar um pouquinho de português e a gente vai estudar um pouquinho de matemática. Antes da gente começar a aula de matemática, vamos recapitular aí a subtração. Então, ó, subtração, a famosa continha de menos. Cássia, eu nunca mais vou falar continha de menos, eu vou falar o nome correto dela, eu vou falar subtração, porque essa continha tem nome, tá? Então, quando chegar na prova, eu não vou falar mais é continha de mais ou de menos, eu vou falar subtração ou adição. Adição a gente vai trabalhar hoje também. Então, pessoal, vou colocar um exemplo aqui, quero que vocês tentem fazer e eu já entro corrigindo, tá bom? Então, vamos pensar, se eu tivesse lá na escola, vocês que me dariam os números. Eu gosto de fazer assim. Vamos fazer aqui 73 menos 37. Inverti os números, ó. Inverti a ordem dos números. Me deu vontade. Tô sem inspiração. Então, 73, se eu decompuser este número, eu tenho 70 mais 3. Se eu decompuser o 37, gente, quando a gente fala 30 é 7, a própria forma que a gente fala já decompõe o número, ó, 30 é 7, 73. A própria leitura do número, ela já é uma leitura que a gente entende a decomposição. Então, aqui eu tenho 7 dezenas, cada dezena vale 10. Se eu juntar aí 7 dedinhos, eu tenho 7 dezenas. Mais 3 unidades. E aqui eu tenho 30, né? São 3 dezenas mais 7 unidades. Então, a gente tem aqui primeiro a unidade e depois nós temos a dezena. Pausem o vídeo para vocês tentarem fazer essa subtração do jeito que eu entendi, que eu expliquei. Bom, creio eu que vocês já fizeram, né? Ou pelo menos tentaram. Se você tentou e não conseguiu, não tem problema. O importante é que você tentou. Então, lembra que ontem eu brinquei com vocês que fazer uma subtração é a mesma coisa que brincar de amarelinha? Então, quando você tá brincando de amarelinha, né? Você começa aqui e você vai sempre para frente. Você nunca volta. Eu nunca vi uma amarelinha que você tá no número 6 e você joga a pedrinha, ela cai para trás. Você sempre joga a pedrinha, ela cai para frente. Então, a subtração, quando a gente for fazê-la, a gente vai pensar nisso, tá bom? A gente vai pensar na amarelinha. Como que a gente vai pensar na amarelinha? A gente sempre começa pela unidade, olhando o número de baixo. Então, vocês vão imaginar, eu tô brincando de amarelinha. Eu já tô pisando aqui no número 7, ó. Já estou pisando no número 7. E eu preciso chegar no número de cima. Só que quando você olha o número de cima é 3. E na amarelinha, o 7 já passou o 3. Quando isso acontecer, de você olhar para o número de cima e você já tiver passado nele na amarelinha, o número de cima vai ter que bater lá na porta do vizinho. Então, ó. O que ele pede pro vizinho? Fala aí em casa que eu escuto aqui. Isso, muito bem. Ô, vizinho, me empresta 10zinho? E o vizinho, sempre muito generoso, o que responde? Empresto. Então, ó, a gente corta o 7, porque como ele tá emprestando 10zinho, ele deixa de ser 7, ele passa a valer uma unidade a menos. Esse 6, pessoal, não é que ele vale só 6, ele vale 6 dezenas.
E aqui ele ganhou o 10zinho, ó, o 10zinho vem pra cá. Ele fica entre o 7 e o 3, ó. Aqui vira 13. Agora, pessoal, vocês vão falar, ai, lá na amarelinha não vai até o número 13. Mas a gente vai imaginar que o 13 é o céu. Então, ele tem que pular do 7 até o 13. Então, ó, ele está aqui no 7. Lembra que o 7 não conta, porque ele vai dar o primeiro pulo quando ele cair no número 8. Tô aqui, pulei, 1 pulo, 2 pulos, 3 pulos. Por isso que o número 7 não conta. Então, a gente vem aqui, ó, 7. Vou chegar no 13, ó. Vou fazer os palitinhos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vamos ver quantos pulinhos foi preciso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulinhos. Então, 7 para chegar no 13, a gente dá 6 pulinhos. Agora, 3. Agora, não é 7 mais, é 6, ó. Lembra que ele emprestou 10zinho? 3 para chegar no 6, vamos ver quantos pulinhos, ó. Tô no 3, cortando aqui, ó. Tô no 3, quero chegar no 6. 3 para chegar no 4, eu dou 1 pulinho. Lembra que a gente conta são os pulinhos. Então, do número 3 até o número 6. Vamos ver quantos pulinhos eu dei. 3, 4, 5, 6. Eu dei 3 pulinhos. Então, 73 menos 37, 36. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Hoje, depois a Cássia passa mais algumas subtrações. Vou até guardar aqui, ó, minha amarelinha, para eu brincar mais depois. Hoje, a gente vai falar um pouquinho da operação que é o contrário da subtração. Hoje, a gente vai falar da adição. Esses dias eu perguntei para vocês se vocês sabiam o que era adição. Aí vocês falaram assim para mim, adição é aquele negócio de ouvir. Cuidado, criançada. Adição é a famosa continha de mais. Vocês confundiram o dia que eu falei, ó, é a famosa continha de mais. Vocês confundiram essa palavra com esta palavra, ó. Audição. Olha a diferença das duas. Essa daqui tem um U. Então, o adição sem o U é a continha de mais. Agora, a audição, que é assim, que vocês falaram, é aquele negócio de ouvir. A audição tá ligada a ouvir. É aquele sentido, né, do ouvir, do ouvido, tá bom? Então, nós não vamos estudar essa continha, não existe continha de audição, eu não conheço. Nós vamos estudar a continha de adição, que vocês costumam chamá-la de continha de mais, tá bom? Então, é essa continha que nós vamos estudar, continha de adição. Então, vamos virar aqui. Vamos começar, então, vamos lá. Adição, criançada. Bom, quando a gente fala de adição, a adição é quando a gente junta as coisas. Então, a adição é aquela continha que a gente junta, que a gente tem sempre um total, que ele me pede um total. Então, toda vez que eu falo de adição, eu vou pedir o total de alguma coisa. Então, eu falo assim, por exemplo, eu ganhei 10 reais do meu pai e 50 da minha mãe. Quantos reais eu tenho? Eu quero saber o total que você tem. Eu fui arrumar minhas gavetas, eu vi que na gaveta de baixo tinha 30 gibis, na gaveta de cima tinha 18. Qual que é o total de gibis? Quantos gibis eu tenho? Eu vou no mercado e a minha mãe compra lá... Deixa eu ver o que a gente compra em muita quantidade em mercado. Comprar ovos. Minha mãe comprou ali 12 ovos brancos e... 24 ovos caipira. Quantos ovos a minha mãe comprou? Total.
todas essas situações que eu falei, a gente junta os números, a gente junta para descobrir o total. Então, nessa situação, nós fazemos o que nós chamamos de adição. Lá na subtração, a gente perde. Na adição, a gente ganha. Se vocês repararem, quero mostrar para vocês uma coisa, para vocês prestarem atenção. Quando a gente faz uma subtração, o resultado, ele é menor do que eu tinha. Então, vamos imaginar que você tinha aqui R$73 e gastou 37. Você ficou com menos. Na adição, se eu somasse, eu ia ficar com mais do que eu tinha. Então, na subtração, eu perco e na adição, eu ganho, tá? Então, quando vocês lerem o problema, tenta imaginar, peraí, eu preciso saber o total, eu preciso juntar, ele quer saber quanto a mais ou quanto a menos. Ele quer que eu perca ou que eu ganhe. Tá? Então, fala assim, pesava tantos quilos e emagreceu. Opa, emagreceu, perdeu, continha de menos. Opa, tava lá, férias, engordou, continha de mais. Então, você tem que ler o problema e associar o que ele tá te pedindo. Se é uma continha de menos, que é uma subtração, ou se é uma continha de mais, que é uma adição, tá bom? Então, para a adição, pessoal, lá na subtração tinha uma regra para a gente começar. Lá na subtração falava que o número maior tinha que ficar em cima. Todas as subtrações que nós fizemos, o número maior ficava em cima. Aqui não precisa. Para a adição não tem essa regra, não importa se é o maior ou o menor. Então, vamos pensar uma situação aqui, ó. Eu vou inventar uma situação. Foi meu aniversário. Eu ganhei R$18 do meu avô. R$18 do meu, tô cortando aqui, né, gente? Do meu avô. E R$27 da minha tia. Gente, olha a situação. Foi meu aniversário, eu ganhei esse dinheiro do meu avô, esse dinheiro da minha tia. Se eu quiser saber quantos reais eu tenho, eu não vou ficar contando, juntando. Então, juntar para eu saber o total é sempre uma adição. Então, eu vou perguntar, ó, eu ganhei 18 do meu avô e 27 da minha tia. Com quantos reais eu fiquei? Quantos reais eu fiquei? Olha, pessoal, existe uma regra que é para adição e para subtração, que é a regra de unidade embaixo de unidade. Ih, gente, eu acho que eu vou fazer essa conta virada, igual vocês me pedem para fazer lá na escola, para ficar mais espaçoso, tá? Então, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E aí, pessoal, quando a gente introduzia centena, centena embaixo de centena. E lá no final do ano, a gente vai introduzir a unidade de milhar, que é o 1000 para cima. Aí, sempre, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Então, a regra aqui é essa, que nós coloquemos unidade embaixo de unidade, dezena... Como assim, Cássia, unidade embaixo de unidade? Quando você olha para o número 18, quem é a unidade? 18 não é 10 mais 8? Então, 8 é a unidade, 10 é a dezena. Quando você olha para o número 27, 20 é 7. Então, 20 é a dezena e 7 é a unidade. Então, na hora que você for montar o teu problema, é muito importante que esses números estejam organizados de que forma? De que, ó, quando eu coloco o número, ó, eu perceba que o 8 é a unidade, o 1 é dezena, eu perceba que o 2 é a dezena e o 7 é a unidade. Se eu colocar torto, se eu não colocar o número embaixo do outro, eu já vi criança errar por falta de atenção. Então, é importante que vocês observem a colocação do número, tá?
Bom, como a gente quer saber com quantos reais a gente ficou, a gente vai fazer uma soma. Por isso que eu vou colocar aqui mais. Quando é menos, eu coloco o sinalzinho de menos. E vou passar um tracinho. Tá, você precisa fazer esse desenho todo que você fez? Não, vocês podem fazer assim, ó. É a mesma coisa, ó. Só que aqui eu estou mostrando, ó. Tá bom? Vou fazer os dois aqui ao mesmo tempo para mostrar para vocês. Fazer aqui primeiro. Assim como a subtração, pessoal, a gente começa na adição pela unidade. Então, memorizem que tanto subtração quanto adição, a gente começa pela unidade. Aí, a gente vai juntar esses dois números. Eu gosto de usar o dedinho, pessoal. Se você quiser usar outro material, material dourado, quiser desenhar palitinho, você pode. Então, como que você vai fazer? Eu já tenho 8. Eu vou juntar o 8, 7. Não tá dando pra ver porque tá muito perto da câmera e não tem como eu levantá-la. Mas eu tenho aqui na minha mão 7 dedinhos. Então, eu vou contar a partir do 8, porque eu já tenho 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, quando eu juntei o número 8 com o número 7, deu 15. Presta atenção no que a Cássia vai fazer. Quando eu juntei o número 8 mais o número 7, deu 15. Aí, pessoal, o que que acontece? O número 15, ele tem unidade, 5 unidades e uma dezena. O que que acontece? Eu não somei, não foi as unidades? Foi a unidade. 8 com 7 era unidade. Então, na resposta da unidade, só pode ter unidade. Então, este 1, que é dezena, ele não pode ficar aqui. Por que que ele não pode ficar aqui? Porque esse 1, ele é uma dezena. Por isso que a gente fala que essa é a continha do vai 1. Que tem criança que fala, é a continha do vai 1 ou do pede emprestado? Ah, o pede emprestado é a subtração. Eu ouço isso também. Vocês falam, é a continha do pede emprestado ou do vai 1? Então, por que vai 1? Vai 1 porque esse número aqui, pessoal, esse 1, ele não tá na casa certa. Ele é dezena. E como que ele vai ficar na unidade? Não pode. Então, eu vou riscá-lo aqui e eu vou colocar ele no lugar certo. Eu vou colocar ele na casinha da dezena. Gente, a gente coloca geralmente na parte de cima, para ficar mais fácil. Então, o vai 1 é por isso. É porque o 1, ele não pode ficar na casinha da unidade. Ele tem que ir para a casinha da dezena. Pronto, chegou na casinha da dezena, eu vou somá-lo na casinha da dezena. Então, ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, nós temos aqui, ó, uma adição. Mesma coisa, fazê-la sem a tabelinha aqui, o quadrinho aqui, o quadrinho de valores. Ó, unidade, dezena e centena. Então, como que a gente faz? A gente tira aqui, não, desculpa. A gente começa pelas unidades. Eu gosto de colocar o U em cima, pessoal, para ajudar vocês, tá? Fica mais fácil de vocês entenderem. Então, eu não vou colocar nesse, mas você sabe que você tem que começar pelas unidades. Então, você vai lá no cantinho, ó, você vai contar 8 mais 7. Ó, ao invés de eu colocar 7 dedinhos, eu vou colocar 7 palitinhos. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu sei que 8 mais 7 é 15. Aí, pessoal, ao invés de eu colocar o 15, eu sei que o 1 é dezena. Então, por isso que eu já falo, vai 1. Ok? 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, nós temos aqui o 45. Vamos tentar fazer 1? Vocês vão tentar fazer pra mim aqui. Eu vou colocar o quadro valores de lugar, porque eu gosto dele. Vou colocar só dezena e unidade. Vocês vão fazer pra mim aí 35 mais 47.
Tá vendo que na adição não tem problema o número menor estar em cima? Se fosse subtração ia dar errado. Vocês já iam errar, porque o 47 teria que estar em cima. Então, façam aí. Vou pausar o vídeo aqui para eu entrar o próximo vídeo já fazendo essa correção.